O programa Você Mais desta semana está começando e vamos abordar alguns assuntos, como a campanha Fevereiro Roxo. Você sabe o que o tema significa? Vou te adiantar algumas coisas. É o mês de conscientização das doenças raras. Elas ainda fazem parte de um universo desconhecido e possuem uma ampla gama de problemas, na maior parte das vezes desencadeados por desordens genéticas. Conversei com uma especialista na área que trouxe mais detalhes sobre a campanha, diagnósticos, desafios, entre outros pontos importantes. Pesquisas mostram a existência de 560 milhões de pessoas portadoras de doenças raras no mundo. Você deve estar se perguntando, mas o que seria exatamente doenças raras? Quem vai explicar melhor para a gente sobre o assunto é a neurocirurgiã doutora Ana Moura. Ela que já esteve aqui conosco abordando outros temas e hoje ela vai destacar sobre a campanha Fevereiro Roxo. Olá, seja bem-vinda. Obrigada, Raquel. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês novamente. Muito obrigada pelo convite. Doutora Ana Moura, fala um pouco sobre a campanha e o que ela representa. O mês Fevereiro Roxo, porém, nós temos várias doenças diferentes, elas são na totalidade de 7.000 a 9.000 doenças raras, que vêm sendo representadas por cores e tonalidades diferentes nesse mês. Pesquisas mostram a existência de 560 milhões de pessoas portadoras de doenças raras no mundo. Quem são os raros no Brasil? Os raros no Brasil, na nossa população de 213,3 milhões de pessoas aproximadamente, eles representam mais ou menos 13 milhões. Quando a gente compara com a maioria, parece pouco, mas quando a gente olha o número do somatório de todas essas doenças, ele é expressivo, são 13 milhões. Geralmente são doenças crônicas, que afetam múltiplos órgãos, de difícil diagnóstico e, na sua maioria, de origem genética, expressivamente 80%, de pessoas que podem nascer completamente saudáveis e por volta da idade de 5 a 6 anos, a doença se instala, geralmente de maneira abrupta quando é instalada na infância. Ela desenvolve de uma maneira muito rápida, sendo até difícil de ter um diagnóstico rapidamente. Doutora Ana, o nome já fala doenças raras. Apesar disso, tem alguns sintomas mais comuns que a pessoa possa identificar e assim procurar um profissional? O diagnóstico, existem estudos que mostram que ele pode demorar 20 anos, 30 anos, porque eles são confundidos, eles vêm às vezes de origem infecciosa, com a dor de cabeça, sintomas mais comuns que podem passar desapercebidos. Esse é um dos motivos. Outro motivo é o preço, né, desses exames, que são exames caros para se diagnosticar, os exames genéticos. Por isso, para as pessoas que apresentam certos sintomas repetitivos, é muito importante procurar um profissional e ser investigado a origem desses sintomas para se descobrir a causa. Se for eventualmente uma doença diagnosticada, aí iremos procurar o tratamento para oferecer para essa doença, que vai ser médico, que pode ser também, e é, na sua maioria das vezes, com uma equipe multiprofissional, que vai envolver os médicos, que vai envolver fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogo, dentre outros. A multiplicidade de sinais das doenças raras faz com que elas sejam confundidas com outras enfermidades? Estudos mostram que nas doenças raras
aproximadamente 60 a 70% cursam com alguma deficiência física, que vai causar um grande impacto na qualidade de vida. Uma paraplegia, por exemplo, que é a incapacidade da pessoa andar, ela irá precisar de cadeiras de rodas, ela irá precisar, né, de locais equipados para poder recebê-la. Então, sim, pode causar deficiências. A surdez, por exemplo. Por isso, né, as grandes campanhas nacionais e mostrando a importância da linguagem de Libras para poder ajudar e integrar socialmente esses pacientes, né? Então, eles cursam sim com deficiências físicas, que é importante e é importante cuidarmos dessa parte também. As doenças raras têm cura? Não, as doenças raras não têm cura, mas existem bastante tratamentos oferecidos de maneira paliativa. O que significa paliativo? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o paliativo é cuidar exatamente desses sinais e sintomas que estão causando esse prejuízo para a pessoa com doença rara em uma equipe multidisciplinar, em uma equipe com vários profissionais, para a gente trazer uma melhor qualidade de vida para quem tem a doença rara. Para finalizarmos, tem alguma questão que a doutora gostaria de destacar? Eu gostaria sim de destacar a importância de terem centros capacitados, multiprofissionais em doenças raras. Agora, nessa semana, foi inaugurado em João Pessoa, na Paraíba, o primeiro centro do Nordeste multidisciplinar, que vai envolver exatamente esse cuidado do doente como um ser integral. O cuidado dele e da sua doença, como também da família dele, como cursos profissionalizantes para que eles possam ter recursos também. Essa família para de trabalhar para cuidar do paciente. Essa família precisa de apoio, mas ela também precisa de ter uma independência para poder ter a sua vida. Além da importância dessa equipe de multiprofissionais, é importante também a intertransdisciplinaridade. O que é isso? Os profissionais atenderem os pacientes e conversarem entre si para poder fazer um plano eficaz e rápido de melhora para esse paciente. Outro item que eu gostaria de destacar são os cursos de capacitação e especialização dos profissionais. Já está sendo iniciado, esse ano nós iremos iniciar o primeiro curso com apoio dos ministérios para poder iniciar essa capacitação, e nesse ano eu aproveito para falar para vocês que nós estamos organizando o primeiro Congresso Internacional em Doenças Raras com a ASPADOR, que é a Associação Paraibana em Doenças Raras, cuja presidente é Sayonara Araújo, e eu serei a presidente do congresso, que irá acontecer em Brasília, na Organização Pan-Americana de Saúde, dos dias 22 a 25 de novembro. Doutora Ana Moura, agradecemos sua participação e por levar esclarecimentos às pessoas que passam por esses problemas de saúde e que muitas vezes não têm ideia por onde começar e a quem procurar. Um tema extremamente necessário. Eu quem agradeço muito. Obrigada. Então é isso, a campanha Fevereiro Roxo é uma forma de levar conscientização sobre essas doenças graves e sem cura para a população. Além disso, conhecer a importância do diagnóstico precoce. Ao perceber alguns dos sintomas que a neurocirurgiã destacou aqui durante a entrevista, procure um especialista.
Outro tema que também vamos destacar é sobre a Semana Internacional da Epilepsia. Estima-se que existam atualmente cerca de 8 milhões de pessoas com epilepsia na América Latina. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que no mundo mais de 65 milhões de pessoas vivam com epilepsia, uma doença neurológica crônica mais comum do que se imagina. E quem vai falar com mais detalhes sobre o assunto é o neuropediatra Dr. Hélio van der Linden Júnior. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Doutor Hélio, explica pra gente o que é epilepsia. A doença é congênita? Existem muitas causas de epilepsia. A epilepsia é uma condição neurológica que predispõe a pessoa a ter crises epiléticas. E o que são crises epiléticas? É um fenômeno, é um distúrbio neurológico em que uma área do cérebro, até o cérebro inteiro, ele começa a funcionar de maneira síncrona e anárquica, recrutando todos os neurônios ao redor. E isso vai causar uma crise epilética, que ela pode se manifestar de várias maneiras. O público tem mais, em maneira geral, aquela crise tradicional, que a pessoa cai no chão, perde a consciência, se debate. Mas existem vários tipos de crises epiléticas. Existem crises como, por exemplo, só de parada comportamental, que a gente chama de ausência. Existe uma crise que a gente chama de focal, que afeta apenas uma parte do corpo. Ou seja, existem vários tipos de crise. E a epilepsia é quando esse cérebro tem uma predisposição para que essas crises aconteçam novamente, de novo, que recorram. Agora, as causas são inúmeras, são várias, desde causas genéticas até uma causa lesional, como uma malformação, uma lesão cerebral. Tá? Qual é a base para o médico estabelecer um diagnóstico de epilepsia? O diagnóstico ele é clínico, é baseado na entrevista com o paciente e seus familiares, na descrição, né, do fenômeno de uma crise epilética. A partir desse momento, você faz uma hipótese e pode fazer já um diagnóstico se essa história, esse relato estiver bem feito. Adicionalmente, existem exames complementares que vão te ajudar na confirmação desse diagnóstico. O principal deles é o eletroencefalograma, que ele é muito útil para confirmar realmente uma epilepsia. E os exames de imagem, como tomografia, ressonância magnética, são usados muito no intuito de descobrir a causa da epilepsia, como eu já falei, porque pode ser por uma lesão cerebral. Discriminação e preconceitos enfrentados por quem tem a doença pode dificultar a inserção na sociedade? Pode demais. Infelizmente, a gente ainda tem muito preconceito em relação à epilepsia, né? Existem muitas pessoas que até consideram como uma doença contagiosa. As pessoas que sofrem de epilepsia acabam muitas vezes se escondendo, tendo vergonha da situação. Isso tem muito a ver, às vezes, também pelo fato de muitas não conseguirem um acesso a um tratamento adequado. Quando você não tem acesso a tratamento adequado, infelizmente as crises acontecem novamente, e isso pode causar muitos danos sociais nas pessoas. Imagine você estar no seu trabalho e ter uma crise epilética, desmaiar, cair no chão, se machucar. Você pode estar no supermercado fazendo uma compra e acontecer novamente. E o pior, né, até que se você está fazendo coisas perigosas, né, como um trabalho laboral, né, ou até no trânsito, né, e você tem uma crise epilética. Então, isso pode causar muito dano, tanto físico como social e psicológico para a pessoa portadora de epilepsia. Com um tratamento médico adequado, é possível ter uma evolução satisfatória? Sim. Em média, 70% a 75% dos casos de epilepsia são facilmente tratáveis, com apenas um fármaco antiepilético, um fármaco anticrise, manejo adequado. Existe um grupo, de fato, de 20% a 25% dos casos que dão mais trabalhos, é o que a gente chama de epilepsia fármaco-resistente ou epilepsia de difícil controle. Essas dão um pouquinho mais de trabalho, mas ainda assim, com um bom manejo das medicações e a orientação correta do profissional, é possível sim reduzir ao máximo a quantidade de crises epiléticas e trazer uma qualidade de vida boa a esse paciente. Doutor Hélio, o que fazer quando uma pessoa tem uma convulsão? Qual o primeiro passo?
Isso serve para qualquer idade, né? Se você está diante de uma pessoa que tem uma crise na sua frente, seja criança, seja adulto, o importante é tentar manter a calma. Eu sei que é difícil, mas tentar manter a calma. Se essa pessoa está tendo uma convulsão, que é uma crise dessas tradicionais, de cair no chão, desmaiar, se debater, o importante é tentar manejar e proteger essa pessoa, colocá-la de lado, né, a cabeça de lado, principalmente, mas se puder colocar o corpo inteiro de lado, isso vai facilitar com que a pessoa respire normalmente e não se engasgue com a secreção. É muito comum durante a crise a pessoa produzir mais saliva, mais secreção respiratória. Um mito que é muito bom falar é que as pessoas têm esse mito de querer desenrolar a língua da pessoa que está com convulsão. Isso é um mito, não se deve, de hipótese alguma, colocar nenhum objeto ou nem tentar introduzir a mão para desenrolar uma língua de alguém que está tendo uma convulsão, pelo risco de perda desses dedos, porque a pessoa que está com convulsão pode não controlar e ocasionar uma mordida e até com um ferimento grave. A pessoa não enrola a língua, na verdade é um espasmo da musculatura, mais secreção, e isso pode afetar um pouco a respiração. Então, colocar de lado, levantar um pouco a cabeça para que ela fique um pouco mais alta, e se tiver com secreção, você pode tirar com um pano uma secreção mais externa, que tiver saindo, seja pelo nariz, seja pela boca, mas nunca tentar colocar o dedo dentro da boca da pessoa e, evidentemente, acionar um resgate, acionar um atendimento de urgência para que esse paciente possa receber atendimento especializado. É ótima essa informação que o senhor está passando. A epilepsia tem cura? Algumas epilepsias são autolimitadas, são aquelas epilepsias genéticas, aquelas que não têm nenhuma lesão cerebral. Isso é muito comum na infância, que é a minha área de atuação. Algumas epilepsias, elas acontecem na infância e elas vão desaparecendo com o decorrer da vida. Não é o médico que fez a epilepsia desaparecer, e sim a genética, né? É uma epilepsia que desaparece ao longo do tempo, muitas vezes na puberdade. O que o médico faz é usar a medicação para que naquele período em que a criança está sujeita a ter a repetição das crises, ela não tenha as crises. E a partir daí, quando atingir a idade que a epilepsia vai embora, vai se retirando o fármaco anticrise e ela fica livre de medicações. Em relação às outras causas, vai depender muito da causa da epilepsia. Por exemplo, existe hoje até tratamento cirúrgico para a epilepsia. Se você tem uma malformação específica numa região do cérebro, ou você tem uma área inflamada, ou se tem até um tumor cerebral que está provocando as crises, é possível, baseado num bom estudo antes, fazer uma remoção dessa região e, se for possível, evidentemente, não estiver numa área importante do cérebro, e se esse procedimento for bem sucedido, a pessoa vai ficar livre das crises. No dia a dia, há alguma restrição para quem tem epilepsia? Vai depender muito do quão controlada essa pessoa está. Evidentemente, se ela ainda não está atingindo um bom controle, se ela permanece com crises epiléticas, é lógico que ela não vai poder fazer determinados tipos de trabalhos, né? Trabalhos perigosos, máquinas, etc. É lógico que ela também não vai poder dirigir, né? Pelo risco de ter uma crise no volante e causar um acidente. Agora, se a pessoa está bem controlada, e aí existem alguns critérios para a gente estabelecer essas permissões, é possível a pessoa levar uma vida completamente normal. Ou seja, um tratamento adequado e um controle da epilepsia faz com que a pessoa não tenha nenhuma restrição na sua vida. Doutor Hélio, tem alguma observação que o senhor gostaria de fazer que não destacamos? Eu acho que datas como essa, né, semanas como essa, são super importantes para trazer conscientização, informação é sempre o melhor meio, né, para desmistificar, né, muitas coisas que existem em várias doenças, né, como essa aí que eu acabei de comentar, sobre esses mitos, né, e quanto mais informado a população, e sobretudo aquelas pessoas, né, que sofrem de epilepsia e que não têm um tratamento adequado, se sentem muito à margem da sociedade, saiba que existem centros especializados no Brasil para tratamento de epilepsia, e se você é uma dessas pessoas que ainda assim sofre com crises epiléticas frequentes, procure realmente uma assistência médica, um bom neurologista, que ele vai poder te ajudar.
Dr. Hélio Vanderlinder Júnior, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer. Então, só lembrando que o Dia Internacional da Epilepsia é um evento global celebrado anualmente no mês de fevereiro, para promover a conscientização sobre a doença em todo o mundo. Com representação em mais de 140 países, a data é uma oportunidade poderosa para destacar os problemas enfrentados por pessoas com epilepsia, suas famílias e cuidadores em todas as regiões do mundo. E tem mais temas para você acompanhar no programa de hoje. Agora você acompanha tudo sobre a arte circense, que além de bela, é uma forma de expressar sentimentos e conquistar todo o público que está no local. Mas já pensou em fazer algo que exige força e concentração, sendo diagnosticado com fibromialgia? A Vitória Coimbra entrevistou a circense Débora de Sá, que contou sua história na arte do circo, sendo diagnosticada com fibromialgia. É com você, Vitória. A riqueza do cenário artístico goiano não cansa de nos surpreender. Artistas inovam e surpreendem não apenas no conteúdo de sua arte, mas também no formato de sua apresentação. Hoje eu converso com a Débora de Sá, cantora, compositora, atriz e circense que impressiona o público com performances que demandam tanto de sua voz quanto de seu corpo. Com anos de experiência no palco, hoje Débora compartilha conosco um pouco da sua experiência na música, no teatro e no circo. Débora, seja muito bem-vinda ao programa Você é Mais do Hoje News. Obrigada por conversar conosco. Nossa, eu que agradeço, gente, a oportunidade, o convite, né? E a oportunidade de estar aqui com vocês, trocando ideias, falando um pouquinho do meu trabalho. Assim, uma honra. Obrigada. Débora, para começarmos nossa conversa, conta pra gente como foi esse processo de criação dessa dinâmica de palco que mistura música e circo. Então, veio, como a gente estava conversando anteriormente, né? Veio de um processo que nasceu lá em Pirenópolis, né? Um convite de um parente meu, do Demétrio, um diretor de teatro. Queria fazer uma opereta lá e queria que minha personagem ficasse pendurada, etc, coisa e tal. E aí eu fui atrás da TT Caetano, né? Que era, eu tinha visto ela fazendo, eu nem tinha amizade com ela. E aí eu falei, olha, eu precisava fazer tecido, aprender essas coisas. E aí ela me abriu essa porta, né, me ensinou, e aí eu fiz essa peça, que foi a primeira peça que eu fiz cantando no tecido, né? Então eu cantava ópera, não sou cantora de ópera não, gente, mas de vez em quando eu sou mais atriz, então eu me invento de fazer um pouquinho dessas coisas, me permito fazer essas coisas. E aí eu cantei pela primeira vez pendurada no tecido, né? E aí passou a ser uma paixão o aparelho, né, em fazer o tecido, né, de fazer o circo, e cantar, e aí comecei a experimentar, né, no começo era muito engraçado, porque eu não tinha força, né, e a voz saía mais trêmula, né, eu começava a cantar lá em cima, quando eu vi eu já estava lá embaixo, né, e escorregando, não tinha força nas pernas para sustentar, nem nada, né, mas assim, foi um processo, né, que eu fui me descobrindo e me reinventando também, né, nesse aparelho, e buscando uma nova forma de fazê-lo, né, de cantar também. E aí eu acabei unindo as minhas músicas, né, aos números que eu fazia no tecido, que antes eu cantava minhas músicas e fazia números no tecido, né, fazia números no circo, mas aí eu passei a fazer os dois juntos, comecei a mesclar e criar espetáculos em cima disso, né. Débora, para você, qual foi o ponto mais importante da sua carreira até hoje? Cara, é uma pergunta difícil. Eu acho que todos, né, as partes da minha carreira, os pontos da minha carreira foram extremamente importantes para mim, né? Desde a primeira vez que eu pisei no palco com 6 anos de idade, esse foi o despertar e foi assim, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. É isso aqui mesmo, que eu comecei a cantar em Pirenópolis e aí eu nunca mais parei. Então, assim, teve a Blanchot, né, que foi um trabalho muito importante, foi um trabalho musical extremamente importante, extremamente... que até hoje é uma referência aqui, né, em Goiânia, as pessoas que acompanharam esse trabalho na época curtiram muito e até hoje falam reverencio o Blanchot, né, o Senhor Blanchot, que era uma banda que eu tinha com o Du Oliveira, né, então foi o primeiro trabalho, né, gravado que eu fiz. Aí depois desse nasceram outros trabalhos que cada um tem a sua história, né, que o Circo dos Amores Impossíveis foi quando eu comecei com o circo mesmo, né, entrar no universo circense, e a partir dele já veio o Pequeno Projeto, depois veio a Maria Grampinho, né, então cada trabalho ele tem o seu, né, o seu momento
máximo, né? Eu acho que o ponto mais importante da minha carreira é hoje, aqui agora, na verdade, né? Eu estar aqui conversando com você é um ponto máximo da minha carreira. Então é isso. Eu acho que todos os pontos são incríveis, né? E faz a gente crescer, né? É um processo mesmo. E é isso. Nós sabemos que você vive com fibromialgia. Pensando no Fevereiro Roxo, que é um mês de conscientização de algumas condições raras, conta pra gente como sua carreira circense, que demanda muito do corpo, se desenvolveu junto a essa condição. Então, eu descobri a fibromialgia, eu tinha 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade. E eu não fazia circo ainda. Nessa época eu tinha parado com a dança, que eu já tinha feito dança antes, né? E aí comecei a trabalhar com a música e aquela pressão, né, de cantar e não sei o quê. Inclusive, eu fiz um show em Pirenópolis, gente, que foi uma coisa louca. Eu fui fazer um show lá de lançamento do CD da Blanchot, em 2001, e eu travei, literalmente. Eu não conseguia levantar, eu não conseguia abrir minhas mãos, eu não conseguia levantar o braço, eu não conseguia levantar da cama. Eu travei geral, a fibromialgia atacou o meu corpo inteiro. Tanta carga emocional que eu estava. No dia do show, eu fiquei deitada no chão, encolhida, assim, que nem um cachorrinho, assim. E aí, quando eu entrei no palco, essa descarga toda foi embora, entendeu? Essa emoção toda foi e eu consegui cantar. Então, assim, é um problema que me acompanha, né, desde os 20 anos, né, já tem mais de 20 anos que eu tenho ele, que eu estou com a fibromialgia, mas, assim, quando vem as crises, né, eu trato e não tem como. Mas uma coisa que me ajudou muito foram as atividades físicas no circo, né, então o circo me ajudou muito. Que, por exemplo, a questão do tecido, né, você faz as quedas, aquela coisa, solta adrenalina, né, então isso me ajudou demais. Mas quando vem a crise, não tem jeito. Você tem que conviver com a dor, né? E aí controlar suas emoções mesmo, assim. Eu tenho um problema, vou resolver esse problema. Esse problema não tem solução? Então, o que não tem solução, solucionado está. Como diria o velho e bom senhor Blanchot, né? Então, não adianta ir muito contra, não. Então, é isso. Eu vou convivendo com ela. E estou aprendendo a conviver mais e controlar minhas emoções. Débora, obrigada por compartilhar um pouco de sua história conosco. Desejamos muito sucesso na sua carreira. Mais uma edição do Você Mais chega ao fim. Obrigada por passar esse tempo com a gente. Nos vemos na próxima semana com muito mais para você. Um ótimo fim de semana e até mais.